Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde a todos. Eu sou a Maria Raimunda Mendonça, sou enfermeira e estou atualmente coordenando o Programa Estadual de Controle da Hanseníase no estado do Maranhão. E hoje a gente trouxe um tema que a gente considera assim, de muita importância para nós, principalmente nós que trabalhamos no controle da hanseníase, que é o impacto que a epidemia do Covid, né, trouxe nos indicadores da hanseníase, nos trabalhos de controle da doença no estado. Então, o tema da nossa apresentação hoje é a vigilância da hanseníase e o impacto da pandemia de Covid-19 nos indicadores epidemiológicos e operacionais. Inicialmente, eu trouxe dois indicadores para discutirmos, para apresentar, que eu acho que são os dois indicadores de maior relevância no controle da hanseníase. Que o primeiro é a questão da taxa de detecção anual da doença, né? Então, o que é que nós vimos? Nós vimos que anualmente no estado do Maranhão nós temos em média 3.000 casos da doença, sendo que no meio do ano nós já chegamos a atingir a marca de mais ou menos 1.600, entre 1.600 e 1.500 casos, né? Ano passado, em 2019, a gente tinha o dobro de casos que nós temos notificados no estado até o meio do ano. Então, isso mostrou para a gente que essa redução, né, ela foi significativa e a gente crê, né, e tem cada vez mais ficado ciente que isso se deve principalmente, né, ao medo que a população tem, né, que as pessoas que se sentem doentes de hanseníase têm de ir até os serviços, né, considerando que a hanseníase é uma doença que não coça, que não dói, que não traz nenhuma emergência para o atendimento. Então, as pessoas consideram que tratar a hanseníase nesse momento não seria a prioridade, em detrimento do risco de adoecer, né, pelo Covid. Eu quero deixar claro que ter hanseníase não aumenta o risco das pessoas terem coronavírus, né, de formas mais graves. A gente sabe que alguns pacientes que têm comorbidades ou que têm acima de 60 anos, esses sim podem adoecer com maior gravidade, assim como aqueles que fazem uso de corticoterapia, né, prolongada, como é o caso dos pacientes que têm comprometimento neurológico e que também usam, né, imunomoduladores, como no caso é a questão da talidomida. Então, esses pacientes tendem realmente a adoecer, se adoecer com Covid, adoecer, né, com formas mais graves. Mas só o fato de ter hanseníase, a literatura ainda não mostra para a gente que isso é um agravante, né, para adoecer de formas graves da hanseníase. Então, a gente tem observado que ao longo dos meses de 2020, a gente teve uma redução significativa, né, dos casos, chegando agora no meio de julho, que a gente fez uma linha de corte em julho, né, com uma faixa de 800 casos da doença, uma redução de 52%, né, no número de casos que a gente tem em meio de, considerando uma série histórica, né, dos últimos anos. E aí a gente fica muito preocupado com isso no estado, por quê? Porque a gente sabe que a identificação de casos da doença é de grande importância para o controle, né, da cadeia de transmissão dessa doença. Então, iniciar o tratamento é uma das formas ainda mais efetivas para o controle da doença no estado. Então, se a gente tem uma diminuição muito significativa, a gente vai ter um aumento no foco, né, de casos, né, no foco de doenças, pessoas ativamente transmitindo a doença, e fora que a gente também ainda tem um outro agravante, que é o aumento, né, das sequelas e das deformidades e da morbidade pela doença. Então, isso é um dado extremamente, que merece extrema atenção, né, da gestão do Estado e também dos municípios, para que a gente busque alternativas, né, de implementação dessa detecção. Geralmente, no meio do ano, a gente chega a metade da taxa de detecção que a gente tem anualmente. A gente tem uma média de 40 por 100 mil, né, a nossa taxa de detecção, chegando até 44, a gente fica geralmente nesse meio de 40 a 44
a taxa de detecção por 100 mil habitantes. No meio do ano a gente consegue atingir já metade, mas esse ano a gente ainda não tem nem 16%, a gente não tinha nem 16%, né, nem 16 por 100 mil habitantes até julho. Um outro indicador de grande importância para a gente foi a redução dos casos curados. Tá? Então, se identificar precocemente e iniciar no tratamento é uma das formas mais eficazes, né, de se manter, de se acabar com os focos de doença ativa, né, e controlar a doença. Então, se a gente tem também uma redução dos casos que estão curados, a gente também, né, isso é um agravante para a manutenção desses focos. E também para a manutenção das deformidades e da morbidade pela doença. Além de um agravante a mais, que é a questão do desenvolvimento das resistências medicamentosas, né? Então, a gente tem aí uma situação, além dessa questão do número de pessoas que estão indo menos à unidade para receber sua medicação e ter a alta por cura, a gente também ainda teve recentemente, né? A gente está num período de desabastecimento do medicamento multibacilar adulto, situação que já está sendo resolvida, né? A gente já tem a informação do Ministério da Saúde que no dia 3 de setembro esse medicamento já foi encaminhado ao Estado do Maranhão, a gente está aguardando, né, que ele chegue ao almoxarifado do Estado para que faça a distribuição aos municípios. E aí a gente tem observado também essa redução, né, do número na nossa taxa de casos de alta por cura. Ano passado, no meio do ano, a gente tinha mais ou menos uma média de 70%, quase 80% dos pacientes curados, e a gente agora está com abaixo de 70%. Então, isso também para a gente é algo bem impactante que merece nossa atenção. Os outros indicadores, a gente verifica que é como uma cascata. Se eu tenho menos casos notificados, né, isso é em consequência de quê? De menos exames de sintomáticos e uma diminuição no número de exames de contatos. Então, acaba que cada indicador desse, ele vai levando outros indicadores consigo. Por exemplo, também a questão do número de pacientes que vão ser avaliados quanto ao grau de capacidade, consequentemente vai ter um aumento nas taxas de grau, né, de incapacidade já detectado por conta do atraso nesse diagnóstico. E aí, o impacto dessa pandemia, esses indicadores, eles refletem justamente o que a gente observa no sistema de informação, né? Então, no sistema de informação, a gente observou o quê? Que as notificações estão sendo tardias. Muitos pacientes estão deixando de ir, mas aqueles pacientes que estão sendo notificados, muitas das vezes não estão sendo digitados, né, suas notificações no sistema, devido a essa baixa atualização das informações de acompanhamento. Também, né, pelo boletim de acompanhamento que a gente observa que tem sido deixado, né, a segundo plano. Muitas dessas questões, elas estão aí evidentes, né, principalmente, não é que o município não tem um interesse em fazer, porque a gente teve um grande remanejamento de profissionais, né, muitos profissionais que trabalham na gestão do programa, são profissionais que também trabalham nos comitês de enfrentamento do Covid, são profissionais que não têm só uma coordenação, né, eles também trabalham na assistência, eles também trabalham em outras coordenações, não só do programa de hanseníase, e muitas vezes são profissionais que são coordenadores de atenção básica e também coordenadores de vigilância epidemiológica. Então, esse acúmulo de funções, ele dificulta bastante, né, o aprimoramento desses dados ou a temporalidade, né, adequada de digitação e de atualização do sistema. Então, em relação, por exemplo, à cura, a gente observa que muitos boletins de acompanhamento, eles não estão sendo atualizados na rotina recomendada, que seria a rotina mensal. Então, isso também vem a impactar nesse indicador, né, de cura, que é a taxa de cura de hanseníase no ano. Então, a gente tem também ainda muitos problemas com que se refere à limpeza do banco de dados, no que se refere à rotina de retirada das duplicidades, dos duplos registros, né, e também na completitude da base de dados do SINAM, com muitas notificações que entram no sistema, né, com erros de digitação, e que a gente demanda para o município essas correções e que a gente tem visto uma morosidade, né, nessa resposta para a gente poder visualizar no sistema de informação estadual. Na
assistência, nós temos alguns problemas que a gente tem percebido. Uma é a centralização do atendimento. Então, nos últimos, pelo menos 5 anos aí do programa estadual, a gente tem trabalhado exaustivamente na descentralização do programa. A gente sabe que essa capilaridade ela é de grande importância para facilitar o acesso do paciente ao diagnóstico e ao tratamento. E com a pandemia, o que a gente pode observar é que muitos serviços, né, centralizaram esse atendimento. Por quê? Porque algumas unidades elas passaram a ser de uso exclusivo, de acesso exclusivo para quem é suspeito de coronavírus, né? Ou muitas unidades foram até fechadas, né? Por conta da falta de profissionais ou do remanejamento de profissionais para outras funções. Então, isso é algo bem impactante, né? Vai ser bem impactante para o controle de doença. A gente tinha já municípios, a gente tem um trabalho exaustivo com 15 municípios do estado, que são, a gente chama de municípios de prioridade 1, e que são os municípios que têm cerca de 50% dos casos, nesses municípios, dos casos de hanseníase, e que nesses municípios nós já tínhamos praticamente, em alguns até 100% de centralização. E agora a gente tem visto, né, uma centralização desse atendimento, né? A gente sabe que hanseníase é um problema da atenção básica, e que esse acompanhamento ele precisa estar mais efetivamente acessível nessas unidades. A gente também observou a desarticulação de estratégias para a descentralização da rede de vigilância de resistência medicamentosa em hanseníase. Então, a gente tinha uma proposta de fazer a descentralização dessa rede para 15 municípios do estado, e a gente acabou deixando essa atividade em segundo plano, considerando a situação da epidemia, né, da pandemia de coronavírus. E a gente também teve, agora que alguns municípios têm regularizado a questão da suspensão dos serviços de regulação, o tratamento fora do domicílio, as cirurgias eletivas, por exemplo, como a neurólise, a gente ainda não conseguiu retornar ao estado. A gente ainda tem dificuldades para isso, porque são consideradas cirurgias eletivas, né? E os serviços de reabilitação, na referência que por um período aí durante o lockdown, ela ficou fechada, né? Porque também não era considerado um serviço essencial ou urgente, né? Mas que já foi logo depois do lockdown, esses serviços no Centro de Saúde Genésio Rego, eles foram restabelecidos, né? Cabe lembrar que durante o lockdown o nosso referência ele ficou fechado por um tempo, mas depois, o Hospital Aquiles Lisboa não. A gente preferiu, né, que o Hospital Aquiles Lisboa, por ser considerado também uma unidade internacional, poderia ficar aberto para poder atender a população que procurasse com urgência, no caso dos estados reacionais mais graves, né, ou dos efeitos adversos a medicamentos mais graves. Então, somente a gente percebeu essa desarticulação desses serviços nesse momento. Ressalto mais uma vez que o Centro de Saúde Genésio Rego encontra-se em funcionamento. A gente ainda encontra muitos municípios perguntando se já está funcionando, porque ainda tem muito rumor que não, né? Mas ele está sim em funcionamento. A gente também teve um grande incremento na formação dos nossos grupos de autocuidado no estado, né, no ano passado, principalmente de 2017 até 2019, e com a pandemia, né, por ser considerado um serviço essencialmente presencial, esses grupos foram praticamente 100% extintos, né, e alguns municípios e algumas equipes, eles tiveram a iniciativa de manter alguns contatos, né, via internet, pelos aplicativos que vocês conhecem, né, mas a gente teve uma desarticulação enorme. Então, isso também para a gente vai ser um grande nó depois recuperarmos, né, todo esse investimento que foi feito. A gente também, como eu já falei, teve basicamente toda essa interferência devido a essa diminuição nas equipes, né? As equipes que antes eram equipes de atenção básicas, muito foram remanejadas para outros atendimentos, unidades que foram, como eu já falei, fechadas, né? Ou tiveram seus serviços completamente destinados para outros fins. Na coordenação do programa de hanseníase, a gente tem investido de forma massiva
CISA no monitoramento do banco de dados, né, onde a gente tem acesso às informações que são geradas por todos os municípios do estado do Maranhão, tentando corrigir essas duplicidades, né, e apontar para os municípios e para regionais o que precisa ser corrigido. A gente também tem feito um monitoramento muito mais efetivo, com a diminuição das atividades presenciais. A gente teve mais tempo para trabalhar com o monitoramento e a gente está tendo um retorno muito com o monitoramento dos casos de recidivas. No Maranhão, a gente tem aproximadamente 4% de recidivas no ano. A gente, analisando o banco de informação, a gente observa que praticamente 80% dessas recidivas, elas são falsas recidivas, são pacientes que estão em estados reacionais ou pacientes que tiveram alta por abandono e quando reiniciou o tratamento, há um erro de interpretação e esses pacientes são notificados como recidivantes. Então, a gente tem feito esse monitoramento com muito mais frequência e muito mais vigor. A gente também tem feito a emissão dos relatórios, né, para os municípios sobre os pacientes que estão em situação de faltosos, visando principalmente minimizar esse impacto na questão da alta por abandono, né, sinalizando por os municípios, especificamente, nominalmente, cada paciente que está em alta ou que está em situação de faltoso, ou seja, que não comparece há pelo menos 3 meses no serviço, para que eles façam a busca ativa desses pacientes, né? Uma outra coisa que foi bem promissor e que tem ajudado bastante é que nós nos organizamos na coordenação no atendimento por telefone, né? A gente já tem um grupo que ele é bem coeso, muito participativo, né? Tentando dar apoio às equipes do município, não só aos coordenadores, mas se colocando também à disposição com a nossa equipe de especialistas, de profissionais de referência, para o atendimento e para as orientações, como um teleatendimento, né? Então, alguns profissionais que têm dúvidas sobre como direcionar o atendimento de determinado paciente, eles entram em contato conosco e a gente faz uma espécie de triagem para saber realmente quem são aqueles pacientes que têm a necessidade mais urgente de encaminhar. Lembrando que, geralmente, os pacientes que têm uma necessidade mais urgente de encaminhar para a rede estadual de referência são aqueles que têm maior risco de adoecer por coronavírus em formas graves, que são justamente os pacientes com comorbidades, pacientes em tratamento para os estados reacionais, né, da hanseníase, que eleva o risco dele de adoecer devido aos medicamentos que eles usam para controle desses estados. Então, por isso que a gente, né, tem tido um controle mais rigoroso em relação a isso, para que a gente possa minimizar os danos, né? Uma outra frente de monitoramento que a gente trabalha no estado não só as recidivas, mas também o monitoramento dos casos de criança com grau de incapacidade física. A palavra GIF, né, significa isso. Grau de incapacidade física igual a 2. A gente tem o estado do Maranhão como um dos estados que mais notifica casos de hanseníase em criança, e a gente tem um número cada vez, né, importante de crianças que já entram com grau de incapacidade. Então, a gente tem monitorado essas crianças com o objetivo de orientar os municípios para que ações o município deve desenvolver para evitar a ocorrência de novos casos, de forma a facilitar o diagnóstico mais precoce dessa criança, como a gente também tem feito a orientação de como fazer uma reabilitação mais efetiva, né, dessa criança, tentando sanar, né, ou até evitar que esse grau de incapacidade ele seja uma deformidade permanente. A gente também fez uma adequação da nossa programação anual de trabalho. A gente teve na gestão, nós tivemos a desarticulação de muitos projetos que nós tínhamos em vias de execução, projetos grandes, como o projeto com a Fundação Nippon, um projeto também muito importante que a gente ia desenvolver junto com o Ministério da Saúde e com a Universidade Federal do Maranhão. Algumas atividades que nós também desenvolvemos com o apoio da nossa ONG, que é nossa parceira há muitos anos, que é a DAO, uma ONG alemã que é presente no estado do Maranhão e que tem tido uma grande importância no controle da hanseníase no estado nos últimos anos, mais de 20 anos aí de ONG, presente no estado. Então, esses projetos, eles foram não exatamente desarticulados, mas eles estão todos, né, em stand-by, esperando
mostrando uma melhoria do quadro para que a gente possa implementá-lo, porque a maioria dessas atividades propostas, elas são diretamente realizadas de forma presencial, que são as capacitações e os mutirões de atendimento, que no momento são estratégias que nós estamos desaconselhando, né, serem realizadas pelo risco de aglomeração. Então, a gente também pensou em fazer uma readequação desses treinamentos para atividades como esta, neste momento, né? E neste mês de setembro, inclusive, nós temos vários temas que estão sendo discutidos, que são os temas específicos já trabalhados nas nossas capacitações presenciais, tentando, de alguma forma, deixar um conteúdo atualizado, né, de informação para os profissionais que ainda não passaram por um treinamento, ou mesmo aqueles que já passaram, mas que querem uma atualização. Né? Então, a gente tem tentado, da melhor forma possível, minimizar, né, essa perda de produção que a gente vai ter com a epidemia, que a gente já está tendo. A gente também está produzindo um vídeo, porque durante o processo da pandemia, um dos problemas maiores que os municípios relatam para a gente é a dificuldade, por exemplo, na realização do exame físico. Como realizar um exame físico de um paciente que exige um contato muito próximo, né, entre o avaliador e o paciente, de forma a não minimizar esse risco de contaminação, tanto para o profissional quanto para o paciente. Então, a gente tem a proposta da produção de um vídeo sobre a realização da avaliação neurológica, né, e também a gente fez uma nota informativa, né, orientando, essa nota informativa foi divulgada amplamente para todos os municípios, orientando como é que deve ser feita a organização dos serviços nesse momento para minimizar esses riscos, tanto para o paciente como também para o profissional. Né? As nossas atividades de supervisão nós também suspendemos, a gente está com os monitoramentos à distância, mas a gente ainda a gente manteve a supervisão, a gente vai visitar todos os municípios que tiveram ocorrência de crianças com grau de incapacidade 2, é a nossa única atividade presencial neste momento, programada, e a gente também tem uma atividade programada, que é a realização das nossas videoconferências, para fazer o monitoramento, a avaliação dos planos que já foram elaborados e também ajudar os municípios na elaboração dos seus planos de enfrentamento, que é uma demanda não só do Estado, mas também de todo o país, que cada município tenha seu plano de acordo com seu quadro epidemiológico individual. E aí eu trago destaque para essa nota informativa que foi elaborada. Essa nota ela é a nota informativa número 1, agora de 2020. Né? Essa nota ela orienta sobre essa realização das atividades do programa de Hanseníase desde a assistência às rotinas de vigilância epidemiológica. E e eu destaco aqui alguns pontos. Né? Essa nota informativa ela foi dividida em pontos que a gente considerou vigilância epidemiológica e assistência, e aí a gente orienta o seguinte, que os municípios se organizem, né, seus fluxos de atendimento, e que esses fluxos possam ser divulgados, né, para que toda a população tenha acesso a essas informações de onde buscar, né, eu não tenho coronavírus, eu não sou suspeito, eu não tenho síndrome gripal, onde que eu devo ir por conta da minha mancha de pele que não dói, que não coça. Né? Que isso é um grande agravante para o diagnóstico tardio da hanseníase. Né? Então, uma mancha que não coça, que não dói, que não incomoda. Então, a gente precisa deixar sempre em voga, reforçar junto à população a importância de buscar atendimento para essa queixa, né? E o município precisa se organizar. E a orientação que a gente deu é que ele crie fluxo, né? Unidades destinadas à síndrome gripal, unidades destinadas a outros agravos, que seriam agravos de demanda da atenção básica, como hanseníase, tuberculose, dengue e outros agravos. Né? Uma outra informação que a gente deixou nessa nota informativa foi a realização da medicação dos casos de hanseníase em tratamento, definindo regras ou definindo estratégias para minimizar os abandonos. Então, eu tenho uma população, por exemplo, idosa, que tem um risco maior de adoecer por coronavírus. O que eu devo fazer para que essa população tenha acesso ao seu medicamento sem se arriscar? Eu posso definir estratégias de entrega desse medicamento no domicílio? Né? O agente comunitário de
de saúde, agente de endemia, ou a própria equipe, né, médico, enfermeiro, outro profissional da equipe, ele pode levar essa medicação até o domicílio? Se sim, então vamos providenciar, né? Um paciente que tem, por exemplo, comorbidades, ele não é um idoso, mas ele é um paciente que está em uso de PQT, em uso também de talidomida e de prednisona, e ele precisa do medicamento. Então, como é que eu devo dispensar? Eu posso dispensar por um tempo maior? Posso, desde que eu tenha um medicamento disponível na minha unidade. Então, em vez de eu dispensar para 30 dias, o corticóide, por exemplo, eu posso dispensar para 60 dias. Aí eu chamo a atenção aqui para o caso da talidomida. A talidomida não, a dispensação ela precisa ser feita somente para 30 dias para as mulheres. Os homens, eles podem receber para 60 dias, mas aí eu chamo a atenção da equipe de atenção básica. Muitas vezes esses medicamentos, muitas vezes a talidomida, muitas vezes não, quase 100% das vezes, né? Ela é dispensada, prescrita e dispensada em unidades de referência, mas a atenção básica, ela precisa conhecer quem são os pacientes que usam nessa medicação devido à necessidade de monitoramento desses casos, devido ao risco da teratogenicidade, né? A gente precisa monitorar as mulheres e monitorar as famílias que têm pacientes em uso de talidomida, evitando o uso, né, compartilhado desse medicamento. A gente sabe como, no nosso estado, no Brasil, a gente tem um hábito da automedicação e do compartilhamento dos remédios, né? Então, a gente precisa ter muita atenção, principalmente agora, né, que essa medicação está sendo dispensada em um volume maior, né? E o retorno desses pacientes está sendo programado por um tempo maior que 30 dias. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E aí, a gente também chama atenção que essas especificações sobre essa dispensação da talidomida e sobre esses medicamentos, eles estão de acordo com as notas técnicas que foram elaboradas e divulgadas pelo próprio Ministério da Saúde. Tá certo? Então, essas notas, que não teve acesso nos municípios a essa nota informativa, pode procurar a gente na coordenação que a gente entrega a cópia. Outra estratégia, como eu já comentei, que são as estratégias de acesso, né, dos usuários, de forma a minimizar os riscos de exposição. Então, são várias estratégias, algumas, como, por exemplo, a questão da medicação, né? Nesse momento, a gente precisa pensar também nas estratégias da reabilitação, pacientes que praticam exercícios de autocuidado, como é que a gente vai, né, conseguir manter esses pacientes nessas práticas adequadas para que eles não abandonem, né, seus exercícios, não abandonem seus cuidados e não evoluam com maior gravidade. Né? E aí a gente chamou também a atenção nessa nota a necessidade que os municípios têm de, quando encaminharem os pacientes para atendimento nas referências, que eles garantam o transporte seguro, né, e até EPIs, no caso, máscara, né, gel para os pacientes, para que eles possam usar durante esse trajeto, evitando, assim, o risco diminuindo assim o risco da contaminação. Recentemente, teve um município que procurou na coordenação que queria encaminhar um paciente para fazer baciloscopia, né? Aí eu chamo a atenção, um paciente que era de uma área de um município que para chegar a São Luís precisava atravessar de ferry e bote, e aí eu chamei a atenção, realmente a baciloscopia ela é importante, mas nesse momento, né, de pandemia, é importante realmente eu expor um paciente, né, uma viagem de ônibus de mais de 4 horas, uma travessia de ferry, depois mais uma viagem de ônibus do lado daqui, né, de São Luís, até a unidade de referência, somente para realizar uma baciloscopia. Então, a gente precisa sempre pensar em risco e benefício, né? Então, se realmente for encaminhar, que garanta esse transporte seguro, o uso do EPIs para os pacientes. E um destaque que a gente deu, né, a essa nota, além das questões da vigilância, da importância da atualização do boletim, de como proceder com as transferências e com todo o monitoramento do banco de dados, foi a questão da realização da avaliação neurológica e do exame de suspeito. Então, a gente tem lá um roteiro de como é que a gente pode realizar esse exame de uma forma segura, né? E qual a periodicidade desse exame. Que nessa nota informativa, a gente mudou um pouco, né, o critério que a gente utilizava
anteriormente, que as avaliações deveriam ser mensais, né? A gente colocou agora que essas avaliações elas devem seguir, né, o cronograma do desmame do medicamento. Se agora a gente orienta que os pacientes possam fazer um desmame autoprogramado, um desmame programado, né, sem necessidade de retorno com menos de 60 dias às unidades, então a gente também pode, de certa forma, protelar a avaliação neurológica para um período para mais tarde, né, sendo, lógico, atentando à ocorrência de novas queixas ou um agravamento do quadro. E assim também para a questão do exame do contato, né, que é uma outra medida de controle importante, que a gente viu, né, uma diminuição muito grande nessa cobertura de exame de contato e dos suspeitos. E aí eu deixo, né, meu agradecimento mais uma vez, o contato da coordenação estadual, para quem depois quiser fazer pergunta, mas eu também já me coloco, né, à disposição aqui para qualquer intervenção.